pouquinho para a NR9. Esse quadro que vocês estão vendo aí na tela, ele foi montado com as informações que tem na NR9. Quem ainda não teve contato com a NR9 é a que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E na NR9, ela diz que a empresa tem que fazer o levantamento quantitativo ou qualitativo, né, dos riscos físicos, químicos e biológicos. E ainda sugere o levantamento, que aí no caso é mais qualitativo, desses outros riscos, que são os ergonômicos e os riscos de acidentes. Então, olhando aqui para esse quadro, nas atividades... vamos voltar aqui para o quadro. Nas atividades da agroindústria, nas atividades que constam naqueles quinais da primeira aula, o que a gente pode encontrar de agentes nesses ambientes de trabalho? Então, veja, nesse quadro, na verdade, ele não está completo. Ele não estão todos os riscos. Pode voltar aqui, Billy, um pouquinho. Ele não estão todos os riscos que são citados na NR9. Mas aí eu procurei colocar aqueles que mais aparecem. Não significa que os outros não existam. Porque, na verdade, cada avaliação, cada empresa, a gente tem que avaliar de forma independente. Mas, assim, baseado na lavoura, na agricultura, num matadouro, numa empresa que fabrica ração, numa usina de álcool, né, baseado naquelas empresas que estão ali de exploração, criadouro de peixes, de camarões e etc. Então a gente colocou essa informação nesse quadro, que vocês vão ver aí mais uma vez na tela, e que é possível encontrar, geralmente, todos esses riscos. Então a gente tem, por exemplo, nessa coluna que trata de riscos físicos, né, nós temos o ruído, que são o ruído das máquinas que produzem ou que transformam os produtos, ou máquinas de transporte. Nós temos as vibrações. Se der tempo ainda hoje, vocês vão ver um vídeo sobre uma usina de álcool, e aí você vai ver a vibração das pessoas que estão trabalhando nas máquinas, que a gente chama de máquinas pesadas, nos tratores. Então, está ali em cima do veículo durante 8 horas de trabalho, ou até mais, né? Porque, às vezes, a empresa trabalha 9 horas, né? Tem um horário maior de descanso, ou depende muito da colheita, que aí você tem horas extras que também são permitidas pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, que a gente sabe que é de, no máximo, 2 horas por dia. Mas também esse pessoal pega cedo no batente, né? Então, infelizmente, em alguns locais de trabalho, enquanto há sol, a turma está trabalhando. E, às vezes, esse período de sol acaba durando 12 horas e não 10 horas, que seria o tempo máximo permitido para que uma pessoa pudesse trabalhar. Então, você tem a vibração de estar em cima dessas máquinas. Nós temos também, assim, a umidade. Então, alguns locais de trabalho, ele vai estar em constante contato com água. É claro que, para fazer esse trabalho, o funcionário deveria estar usando os EPIs adequados, né? Mas aí, será que eles usam? De repente, vocês podem até passar para a gente uma informação de que essa norma já está sendo cumprida sem nenhum problema. Tem um item aí bem interessante, que são as radiações não ionizantes. Pode voltar para aqui, Billy. Veja bem, radiações ionizantes, até bem pouco tempo, não era levado em consideração, não era levado muito em consideração, né? Em cima, aliás, para os trabalhadores. Até mesmo o próprio trabalhador, nem todos eles conseguem enxergar que essa radiação não ionizante, que seria a radiação solar, ela é prejudicial. Às vezes ele pensa que é só o calor, que também faz parte desse grupo de riscos físicos, mas o calor, dependendo do local onde ele esteja trabalhando, né, é um calor que, pela norma, e aí a gente tem uma outra norma para ajudar na avaliação do limite, que é a NR15,
que fala de atividades e operações insalubres. Então veja que só nesse comecinho de aula eu já estou falando da 31, da 9, da 15, já falei de EPI, que é a NR6, né? Todas elas são aplicadas para as empresas também da agroindústria. Então, assim, o calor, quando a gente vai avaliar na NR15, às vezes não é bem aquele calor que o pessoal pensa que faz mal à saúde. Muitas vezes é uma temperatura que incomoda. E aí sim, o fato de incomodar, você pode se incomodar com o calor, pode se incomodar com o frio, mas às vezes não ultrapassa o limite dessa NR15. Mas hoje nós temos um problema muito e muito grave, que é da radiação solar. Por que isso? Problemas ambientais, né? A gente tem a camada de ozônio cada vez mais diminuindo a sua espessura, passando mais radiação do que poucos anos atrás, e cada ano, principalmente agora, quando começa o verão, os jornais, os médicos, eles alertam para que a gente passe pouco tempo no sol e já define aí o tempo que não é apropriado para que a pessoa se exponha ao sol. Lógico que o conselho é que se vá se expor a uma radiação solar sem uma proteção adequada, sem uma roupa, né, coisa desse tipo, que use pelo menos o protetor. Mas será que o pessoal que está indo, por exemplo, lá cortar cana-de-açúcar, que em alguns interiores que estão aí conectados com a gente, eles estão usando um protetor solar? Eles estão usando algum tipo de proteção para a radiação? Então, assim, é um problema que a gente sabe que é presente e que também existem regras para se usar esse protetor. Porque não é colocou de manhã, vai trabalhar e o resto do dia fica sem a proteção, não. Você coloca e tem que estar sempre renovando, né? Tem protetor que na sua embalagem vem a cada 1h30, tem protetor que diz que é a cada 2 horas. Não existe uma recomendação clara, mas só para vocês terem ideia, dá uma olhadinha lá na NR6, que protetor solar é um EPI, é um equipamento de proteção individual e que já tem marcas que tem o CA, quer dizer, que tem o certificado de aprovação, que é o que comprova a eficácia desse produto. Aí, para não precisar entregar um protetor solar, porque a pessoa pode esquecer de estar renovando, o que é que a empresa faz? Coloca roupas e mais roupas e mais roupas nesse trabalhador. Então, roupas de manga comprida, chapéu que vem até aqui atrás, uma coberta que é chamada de chapéu árabe, que vocês vão ver depois quando a gente falar um pouquinho mais sobre EPI. Coloca luvas, coloca calças compridas. Então, quer dizer, você tem uma série de proteções que o trabalhador recebe, mas que a gente não pode deixar de lembrar ele que essa radiação solar é prejudicial. E os últimos itens que estão aí no quadro sobre grupos físicos, então nós temos o calor e nós temos também o frio, né? Então alguém deve até achar estranho. Calor e frio, duas coisas totalmente diferentes, mas não esqueçam que algumas empresas, elas precisam ter câmeras frigoríficas. Então, para ter câmera frigorífica e para armazenar os produtos, principalmente quando é voltado assim para a área animal, você tem câmeras frigoríficas que eu já tive a oportunidade de visitar em supermercados, né? Em supermercados maiores, que chega a menos 10 graus. E o funcionário, ele entra nessa câmara, aquelas peças de carne, e sai, e às vezes não há um controle mais adequado dessa temperatura. Então ele fica em constante choque térmico. Está a menos 10 graus e vai para o ambiente externo para 25, 30 graus. Isso daí, a médio e longo prazo, vai trazer um problema de saúde, nem que seja uma simples gripe, né, nesse trabalhador. Aí a gente agora vai para o grupo dos riscos químicos, né? Então nós temos aí as poeiras, o próprio contato com produto químico, névoas e neblinas, que são as partículas líquidas, gases e vapores. Então, por exemplo, poeiras. Onde a gente tem poeira? Poeira
Eu acredito que vocês vão estudar bem mais detalhadamente quando chegar lá na parte de gestão, que vai fazer a análise do PPRA, pode voltar. E a poeira, ela tem a poeira vegetal e a poeira mineral. Então, por exemplo, a gente que estava falando de cana-de-açúcar, nós temos a bagaçose, que é aquela poeirinha que solta do bagaço da cana, que assim, ela coça, dá coceira em algumas pessoas, né, dá alergia, irrita, mas também ela vai penetrar pelas vias respiratórias